A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Que verso tremendo, maravilhoso, que revela o que Deus faz. Deus nos lembra. Muitas vezes nós precisamos lembrar os caminhos por onde o Senhor nos conduz. Olha, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Quero falar de 10 coisas, e se você olhar, tem mais até, mas 10 coisas que Deus faz. Primeiro, Ele te lembra. Segundo, Ele te guia. Terceiro, muitas vezes Ele te humilha. Quando o ser humano é muito exaltado, orgulhoso, cheio de si mesmo, e muitas vezes precisa ser humilhado. Ele te humilha e ele te tenta, que o tentar tem o sentido de te provar. Deus põe o homem à prova, para que o homem seja aprovado. Então ele te lembra, ele te guia, ele te humilha, ele te prova, para saber, ele te ensina. Deus nos ensina através das provas, através das tribulações. Deus está sempre nos ensinando para saber o que? Se guardas ou não o mandamento de Deus. E olha o verso 3, repete de novo. Te humilhou e te deixou a ter fome. Deus muitas vezes permite que nós passamos a fome. Tem muita gente que só pega um verso da Bíblia, por exemplo, Salmo 37, verso 25, onde Davi diz: Sou velho, já fui moço, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. E diz: Deus não deixa ninguém mendigar ou ter fome. Olha, você só leu um verso. Você não leu Deuteronômio 8:3, que muitas vezes Deus deixa assim ter fome. Jesus teve fome, jejuou 40 dias e depois teve fome. Paulo diz que sabia ter abundância e sabia passar fome. Muitas vezes servo de Deus passa fome, sim. Então não venha com a sua teologia da prosperidade dizer que servo de Deus não pode passar fome, que há muitos servos de Deus que passam fome. E Deus nos humilha, Deus nos ensina, Deus nos prova. E Deus também pode deixar alguém passar assim, fome. Está aqui Deuteronômio 8:3. E te deixou a ter fome. E te sustentou. Muitas vezes ele deixa ter fome e ele sustenta. E aqui, te sustentou com maná que tu não conhecias. Deus tem um alimento especial que muita gente não conhece, o maná do céu. Nem os teus pais conheciam. Para te dar a entender. Deus é que te dá entendimento. Tem gente que não tem entendimento, mas é Deus que dá entendimento. Para te deixar entender, e aqui no caso deixar entender, que o homem nem só de pão viverá. Deus é que dá vida. E a vida está na sua palavra. Para te deixar entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus te dá vida e Deus te dá a palavra. Amém?
texto rico, esse Deuteronômio. Jesus usou isso quando o diabo tentou. Jesus teve fome e o diabo lhe apresentou e disse: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 10 coisas que Deus faz aqui. Claro que Deus faz muito mais, mas nesse texto que nós lemos, 10 coisas. Primeiro, te lembra. Segundo, te guia. Terceiro, te humilha. Muitas vezes Deus precisa nos humilhar. Quarto, te prova. Quinto, te ensina. Sexto, te deixa ter fome. Cuidado para que Deus não deixe eu e você ter fome. Sétimo, mas também te sustenta. Deixa ter fome e te sustenta. Oitavo, te dá entendimento. Nono, te dá vida. Décimo, te dá a palavra. Receba a palavra de Deus e acione também o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Ali você encontra um comentário de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. PR Eugênio Piacentini. Subscreva.